Você tem que fazer um trabalho. A Maria Cecília falou. E aí o Fernando começou essa amizade com a Maria Cecília. Como já era uma coisa natural que ele se encontrava, com outras pessoas, e eu já fazia também com ele, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu tinha visitado uma única vez, uma coisa tranquila. Sim. Mas todo mundo tem essas curiosidades. Como vai para uma igreja evangélica, vai para uma igreja católica e também vai para centros espíritas. Tem várias linhas, tem várias linhas de você fazer, é verdade. E aí, quando ela começou a fazer esse tipo de trabalho, e ela disse, olha, tem que fazer com animais. Eu não gostava de assistir. Quando eram coisas pequenas, eu assistia. Mas quando eram trabalhos fortes, eu não assistia. Com animais maiores? Animais maiores. Assim. Ela sempre fazia afastado. Mas sempre fazia. E ele estava acostumado a fazer isso. Eu realmente achava estranho. Mas para mim, como ele fazia e não estava fazendo nada, em nenhum momento, a mãe Cecília, naquele momento específico, ela disse que era para prejudicar alguém. Não. Era para que o Fernando ganhasse a eleição. E que tivesse uma proteção pessoal. E que tivesse uma proteção de todas aquelas entidades. Uhum. E ele aceitou. E ela dizia, e você também tem que ter essa proteção. E eu também tinha que fazer alguns trabalhos, mas eu não gostava de participar quando tinha matança de animais. Passou, ela fez para o Fernando ser candidato ao governo do estado, ele conseguiu ser candidato, ele conseguiu ser eleito. Depois veio a campanha de presidente da República. E duas das vezes que nós fomos a Belo Horizonte, nós fomos conversar com Marcos Coimbra, que era na época presidente da Vox Populi, e ele disse, Fernando, você está com 1% só nas pesquisas, mas você tem chance de crescer. Só tem uma pessoa que vai te prejudicar se for candidato. Será Silvio Santos. Aí o Fernando, então fique tranquilo, Marcos, porque eu estive há uns 15 dias atrás com Silvio Santos e ele disse que não seria candidato à presidência da República. Voltamos para Maceió e creio que uma semana depois saiu na televisão, jornais, dizendo que Silvio Santos ia ser candidato a presidente da República. E ele, como agiu? Você viu isso? Eu não, estou vendo. Mal, mas eles sejam mal para os outros com a mesma intensidade. Eles fazem coisas terríveis. E as pessoas que fazem isso, para elas, estão enriquecidas. Outro dia parou na porta do meu ateliê, um pai de santo que conhece todo mundo e trabalha para todo mundo, numa Mercedes, último tipo, tudo. E estava lá me repreendendo por um monte de coisa. Aí eu falei, olha, eu sou católico, não vou entrar em nada. Agora, eu nunca vi ninguém que tivesse terminado bem que mexesse com essas coisas. Mas ela mesma vai dizer isso. E ela não diz que termina. Você vai ver na continuidade da entrevista o que ela vai dizer, até que ela acha que ela sofreu justamente por ter acompanhado. A entrevista com a Rosane Collor não vai perder. O candidato será Silvio Santos. Aí o Fernando, então fique tranquilo, Marcos, porque eu estive há uns 15 dias atrás com Silvio Santos e ele disse que não seria candidato à presidência da República. Voltamos para Maceió e creio que uma semana depois saiu na televisão, jornais, dizendo que Silvio Santos ia ser candidato a presidente da República. E ele, como agiu? Aí o Fernando chamou a mãe de santo, Cecília, e disse, Cecília, como que vai ser? O Silvio Santos tinha dito que não ia ser candidato, e se ele for candidato, o Marcos Coimbra disse que prejudicaria a minha eleição e que eu não seria eleito. Ela disse, não, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer um trabalho que ele não vai ser candidato. Que quem vai ser eleito será você. Eu disse que você, lá atrás, que você seria eleito governador do estado, e eu estou te afirmando agora que você será eleito presidente da República. Coincidência ou não,
E ela fez dois trabalhos. Aconteceu. E ele terminou sendo eleito presidente da República e o Silvio Santos deixou de ser candidato. Você acredita que o que ajudou Fernando Collor mesmo a ser eleito foram esses trabalhos, vamos chamar assim, gente, esses trabalhos feitos pela Maria Cecília, da forma como foram feitos? Quer dizer, uma coisa é você acender uma vela, pedir para que você acredite, outra coisa é você ter sacrifício de animais, usar afetos como oferendas para as entidades. Você acredita que foi isso mesmo que ajudou Fernando Collor ou não? Eu creio que foi realmente uma determinação de Deus. Deus escolhe as pessoas que vão governar o nosso país e nós também temos nosso livre-arbítrio, através do nosso voto. Né? E em relação ao trabalho dos fetos humanos, eu não sabia, não. Esse foi depois, quando eu já estava separada do Fernando. Ela, a mãe Cecília, deu uma entrevista em vários jornais. E ela tem também CDs gravados onde ela diz que fez trabalho com fetos humanos. Eu tomei um susto muito grande, porque eu não tinha lido as entrevistas na época. Eu falei, eu não sabia que você tinha sido capaz de fazer esse trabalho. Ela falou, hoje é o consentimento dele. Só que eu, Rosane, eu não sabia. Enquanto eu estive junto com o Fernando, eu não sabia que isso tinha acontecido e nem nunca ele me disse que teria feito esse tipo de trabalho. Bom, Collor foi eleito. Começou o mandato dele. Ele fez coisas na época que faziam com que o povo olhasse para ele cada vez com um carinho maior de eu fiz a escolha certa. Ele abriu a oportunidade do povo brasileiro conseguir ter ali produtos importados. As pessoas enxergavam como uma grande oportunidade de crescimento pessoal, na educação e tudo mais. Quer dizer, tinha-se ali um fervor do povo brasileiro que sim, o Fernando Collor teria ali sido a melhor escolha e que o brasileiro dessa vez acertou. Uma oportunidade tão importante. Depois as suas dúvidas. Por que essas dúvidas, tanto do Collor como suas, em relação a Zélia Cardoso? Porque o ministro que seria da Fazenda seria o Roberto Campos. Era o escolhido do Fernando. Ele estava com um plano econômico, ele participou da formação, da criação. E, de repente, ele resolveu que não aceitaria o cargo. Eu creio que foi a questão do PSDB. Ele tinha uma ligação com o PSDB e o PSDB não queria entrar no governo do Fernando. E aí a opção do Fernando foi a ministra Zélia Cardoso. E ele também não queria, no momento, fazer o confisco da poupança. Mas ela disse que não teria outra alternativa. Quer dizer, a saída seria confiscar o dinheiro do povo. A saída era confiscar o dinheiro. Eu fui contra essa decisão, até porque em todos os comícios, em todos os debates, ele dizia que não faria. Então eu falei, Fernando, você vai começar de uma forma ruim. Você prometeu ao povo brasileiro que você não faria. E você agora está fazendo. Mas eu não tenho outra opção. Para tirar o país daquela situação que a gente estava naquele momento, uma inflação muito forte, eu tenho que fazer. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. E depois ele me explicou o plano todo, que depois seria devolvido às pessoas. Tudo aquilo que ele estava pegando naquele momento seria devolvido. Né? Tanto que ele foi para a televisão explicar o plano econômico, porque a equipe econômica não era capaz de explicar com naturalidade. Sim. Porque o Fernando, como você falou, ele tem o dom da oratória. Ele sabe explicar para o povo. Ele é convincente. Ele sabe contar detalhes, ele é convincente. Então foi isso que ele fez. Ele foi à televisão explicar ao povo brasileiro o que estava acontecendo naquele momento. Mas depois disso a gente teve o maior índice de suicídios no Brasil também.
E aí a gente começa a ver o quão pesado também era, eu acho. Não sei em que você de casa acredita, mas eu acredito nisso. Tudo é energia nesse mundo, né? A gente é energia, cada um, independente de religião. E ali devia ser um peso muito forte para ele. Da mesma forma que nós tínhamos há pouco tempo atrás subido a rampa do Planalto, né, e descido a rampa do Planalto com toda aquela euforia, com o Brasil acreditando no presidente, torcendo, a energia voltada para o bem. Também teve o contrário. Sim, quando claro. As pessoas viram que estavam sem dinheiro, que o seu dinheiro estava ali confiscado, a energia também, as pessoas começaram a mandar coisas negativas. E com certeza nos atingia e nos deixamos preocupados com tudo aquilo que estava acontecendo, que terminou acontecendo com o impeachment. Aqui você fala no livro da crise dos 7 anos de casamento. Quer dizer, você era muito ativa como primeira-dama. Você participava mesmo. Não era a primeira-dama que saía na foto. Era aquela que fazia o que acreditava. Você estava à frente sempre de projetos sociais, virava à noite se fosse necessário, viajava para lá e para cá. E parece que o Collor também se sentia um pouco intimidado, acho que seria a palavra certa, porque eu acho que ele não tinha noção que aquela menina tão novinha, tão imatura e despreparada, seria uma primeira-dama ativa naquilo que acreditava. Isso complicou a sua vida também no relacionamento, no meio dessa turbulência toda? Ele sabia com quem ele estava casado. Ele sabia que eu era uma mulher determinada, ele sabia que eu era uma pessoa corajosa, mas sabia do que você era capaz, será? Ele estava acostumado ao brilho só para ele. Porque eu nunca me preocupei em estar nos holofotes. Eu queria dar a minha opinião. Eu não gostaria que as pessoas dissessem, você tem que fazer isso e obedecer. Eu sempre contrariava. Eu gostava de dizer, não, eu concordo com isso, eu discordo disso. E ele me ouvia bastante. Então, todas as reuniões eu estava sempre presente. Por quê? Porque a maioria das pessoas, eu digo que são as pessoas, os bajuladores, que falam o que ele quer ouvir. E não o que as pessoas acham, o né? que realmente está acontecendo. E eu era os olhos dele, o ouvido dele, no sentido de dizer, não, Fernando, eu não concordo com aquilo. Eu não gostei daquilo, eu acho que isso aqui não vai ser bom, isso aqui vai te prejudicar. E quando ele viu que eu tinha acabado o meu curso, eu tinha feito o meu curso de administração de empresas em Maceió, em Alagoas. Eu tinha terminado a minha faculdade. Ele viu que em plena campanha política, eu ficava de segunda a quinta, às vezes até sexta de manhã, em Maceió. Ele sendo candidato a presidente da República. As pessoas dizendo, para que ela terminar a faculdade se o marido é candidato a presidente? Ela deveria parar esse curso. Na cabeça dele também, ele achava que eu deveria parar e seguir ele. Eu falei, não, vou seguir te ajudando, mas também vou fazer a minha parte. Em paralelo, Em paralelo. E era o que eu sempre quis fazer. Tanto que eu estudava no avião, nos voos, descia no comício, entrava no avião, eu começava a estudar para poder chegar na segunda-feira, estar em Maceió e fazer as provas, porque eu tinha que ser aprovada, eu tinha que ser uma boa aluna. No governo de Alagoas... De pessoas ligadas a Fernando aconteceram com o afastamento dele da presidência. Além do deputado Ulisses e Pedro Collor, também PC Farias e a Elma, que supostamente haviam sido atingidos por tal maldição. Quando você fala maldição, é a maldição daquelas oferendas, vamos chamar assim, daqueles trabalhos feitos ou não? Essa palavra maldição do impeachment não fui eu. Os meios de comunicação começaram a falar que era incrível o que estava acontecendo. Era absurdo, né? Então teve a morte do Ulisses Guimarães, que o corpo nunca foi encontrado. Teve a morte da Elma, teve o caso do irmão dele, o Pedro Collor, que morreu de uma forma trágica. A mãe dele morreu também de uma forma horrível. PC, então eram várias mortes que estavam acontecendo. E todas as pessoas eram relacionadas ao Fernando. E todo mundo falava que era devido a esses trabalhos. Que ele porque eu creio muito que, como hoje eu sou evangélica,
eu sei que mexer nessa parte, com essas coisas do mal, traz muito prejuízo. Quer dizer, vai ter um preço lá na frente. Vai ter um preço lá na frente. Quer dizer, você E quer, não pense esse é o que caminho? eu não paguei esse preço. Você acha que você pagou também? Com certeza. Com o que, por exemplo? Eu participava, eu estava ali. Por mais que eu não fizesse trabalho para prejudicar ninguém, mas eu estava ali. Você era diretamente conivente Com a situação. Mesmo que, não, eu não estou fazendo nada para prejudicar as pessoas. Mas se eu estou junto, eu concordo. Mas eu estava junto, eu participei. Então eles diziam, olha, você tem que fazer um trabalho estão mandando coisas ruins para o Fernando. Está pegando em você. Nós vamos fazer um trabalho de devolução, devolver essas coisas. Então, consequentemente, eu estava participando. E eu creio que você mexer com as coisas do mal te traz prejuízo. E eu digo assim, com certeza que muita coisa me prejudicou. Quando eu resolvi, Rosane, em 2000, mesmo antes, eu fui morar nos Estados Unidos, eu cheguei para o Fernando e disse, eu não quero mais me envolver com esse tipo de coisa. A minha aliança vai ser a aliança que eu sempre tive desde criança. Aliança simples, com Deus. Minha família sempre foram pessoas muito tementes a Deus. Eu também sempre fui muito temente a Deus. Minha família não gostava desse lado do espiritismo, da macumba, da magia negra. Então eu vou voltar àquilo que eu creio, que eu me identifico. E realmente eu não conseguia mais conviver. Ele já tinha deixado de fazer trabalhos com a mãe de Santo Maria Cecília, porque ele já tinha saído da presidência, ele estava dizendo que os trabalhos dela já não estavam mais surtindo efeito. Ele já tinha procurado outras pessoas, e uma dessas pessoas que ele procurou e fez trabalhos, quando eu disse a ele que eu não mais aceitaria participar, ele disse, você não mais participará, então você vai pagar um preço. O pai de santo, ele disse, se você parar de fazer trabalhos, de me ajudar, você vai pagar um preço muito alto. E aí? Eu falei, mas eu simplesmente eu não quero mais. Ele falou, mas não é assim. Você não pode, quem entende desse lado sabe do que eu estou falando. Você não pode simplesmente dizer que não quer mais. Cada vez que você alimentou essas pessoas, eles vão querer cada vez mais. Você alimenta hoje, amanhã eles vão pedir mais e depois... Então, se você diz que não vai fazer mais isso, você vai sofrer consequências. E ele disse, então, eu vou destruir o seu casamento. Você não ficará mais com o Fernando. E você acha que foi isso que aconteceu? Eu creio que muitas coisas influenciaram. Dentre elas, eu acredito que eles fizeram muitos trabalhos para que o meu casamento com o Fernando demorou bastante ainda, porque nessa época nós ainda ficamos casados bastante tempo, nós nos separamos tem só 10 anos, mas foi todo um processo. Eu acho que nós passamos por diversas coisas, mas que houve prejuízo sim. Antes da gente entrar na parte do IP, que você abriria mão de absolutamente tudo que você teria direito, sendo esposa de Fernando Collor. Isso trouxe uma consequência muito séria, porque na hora que você se separou, e essa separação continua se arrastando por muitos anos, você literalmente saiu com uma mão na frente e outra atrás. O que de fato aconteceu para que isso se tornasse uma realidade na sua vida? O que aconteceu foi o seguinte, quando nós resolvemos nos casar, eu tinha 19 anos. Naquela época, a maioridade era os 21 anos. Eu precisava que meu pai assinasse, dizendo que o documento que o Fernando falou para mim era, meu pai preocupado em que as coisas que meu pai tinha construído não fosse ficar com o Fernando. Então ele disse, olha Fernando, o que minha filha tem hoje, o que eu lutei é dela. E o que você tem é seu, ela não quer nada, ela vai abrir mão de tudo. O que vocês construírem
é outra coisa. Meu pai acreditou e eu também. Naquele momento, como que uma criança, aos 19 anos, apaixonada, nós namoramos e casamos, namoramos, noivamos e casamos em 3 meses, ia pegar um documento, eu não li. Quer dizer, isso seria comunhão parcial de bens e vocês acabaram se casando com comunhão total de bens. Quer dizer, o que tem antes e o que tem depois é cada um na sua consciência. Isso foi o que ele fez. E Só você que nem viu. Eu não vi. Eu assinei o documento acreditando que seria dessa forma. O que nós construíssemos, nós dividiríamos se porventura acontecesse. Mas eu não estava casando pensando em me separar. Ninguém casa pensando em se separar. Pensa que vai viver a vida inteira. Eu assinei aquele documento. Passaram alguns anos, nós tivemos a crise dos 7 anos, que não foi uma crise pessoal, foi uma crise de trabalho, porque eu estava trabalhando muito. E uma viagem que nós fizemos até para o Japão, a entronização do imperador Akito, eu regressei dessa viagem e logo depois, 2 ou 3 horas depois, eu tinha outra viagem de trabalho. E o Fernando ficou chateado. Então, por quê? Porque ele estava acostumado a ter a Rosane do lado dele sempre. E não tinha mais. E não tinha mais exclusiva. Ele sempre me teve à disposição. Quando eu comecei a fazer o meu trabalho independente das coisas com ele, ele ficava triste. Então, quer dizer, você só veio saber do que de fato tinha assinado quando você resolveu se separar. Mas aí não nesse período, porque nesse período eu não sabia de nada. Quando a gente teve uma crise no nosso casamento, ia fazer 22 anos de casado, foi a segunda crise. A crise dos 14 eu passei tranquila, não passei essa crise, como as pessoas comentam. Nos 22 foi porque eu tinha tido 2 gravidez complicadas. Sim, eu lembro. A primeira gravidez eu engravidei, perdi. Na segunda eu não consegui engravidar. E na terceira eu parei o tratamento na metade, porque eram muitos hormônios, aquilo mexia. Eu estava em depressão. Eu não sabia que eu estava em começo de depressão, até porque eu não sabia que era depressão. Eu via as pessoas falarem que tinha depressão. Eu via o Fernando sempre ser depressivo, tomar remédio para controlar a depressão, mas eu não. Eu era uma pessoa que eu deitava e dormia, eu não tinha insônia. Mas naquele momento não, né? No momento e nesse momento eu não me alimentava, eu não dormia direito, eu precisava de medicamento para dormir. Eu só não tomei remédio para depressão, porque eu glorifico a Deus, agradeço, porque quando várias amigas minhas seguir a vida dele e a minha. Eu estava com 40 anos, eu creio que foi a crise dos 40 anos que eu tive como mulher, né? E aí o meu casamento começou realmente a passar por uma fase difícil. A minar um pouco essa relação, que para você era uma relação de amor de verdade ou não? Não, essas coisas não mexiam, porque eu não acreditava nessas histórias. Em relação a Cláudia Raia, eu deixei bem claro que nós éramos amigas, tínhamos um relacionamento maravilhoso. Não tinha nada a ver. Ela era casada com Alexandre Frota na época, então nós nos conhecíamos desde que o Fernando foi eleito governador e ela fez campanha para a presidência. Muitas vezes diziam que o Fernando estava com Cláudia Raia numa ilha e ele estava comigo. Então isso eram comentários. Em relação a Tereza, isso eu deixo bem explicado no livro. As pessoas elas vão ler e vão entender. Foi uma crise comigo mesma. Foi pessoal. Foi uma coisa pessoal. E eu senti que durante a minha vida inteira eu tinha sido mulher, companheira, ajudava o Fernando em todos os momentos que ele precisou. E eu, no momento que eu estava precisando, ele não soube me entender. Quer dizer, não foi parceiro. Não foi parceiro. Então, ali naquele momento, quando eu estava em depressão, a minha irmã chegou na minha casa e disse, será que você não vê que você está depressiva? Você estava magra. Eu estava muito magra. Eu só fui perceber isso num programa de televisão que nós fomos fazer.
E ele foi dar entrevista e eu fiquei, como sempre, assistindo. E eu me vi na televisão. Aí você se ligou? Aí eu me liguei e eu falei, como pode? Eu estava realmente, eu acho que eu estava magra. Eu só tinha olhos e boca. Só aparecia meus olhos e os dentes, mais nada. O resto eu não tinha. Eu estava realmente muito magra. E eu cheguei em casa e vi aquela situação e eu falei, não, eu não posso continuar desse jeito. Eu não queria mais sair, eu não queria mais participar das festas. Caminhar, vamos caminhar. Rosane, vamos viajar, vamos viajar. O que, Rosane, você é candidata a prefeita, vamos, eu estou junto. Você é candidata ao governador, eu estou junto. Vai ser presidente da República, eu estou junto. Ele estava acostumado de ter a Rosane sempre à disposição. Mas a Rosane já não estava mais à disposição como a Rosane já não queria mais estar à disposição do Fernando. Eu creio que até eu ficaria à disposição se ele olhasse para o seu lado também, para o que estava acontecendo comigo. E foi num momento muito forte quando algumas amigas e minha irmã me disse que eu estava depressiva e eu percebi que eu estava realmente, que eu não comia, eu não queria sair. Eu comecei, digo, não, eu vou ter força e vou lutar contra essa depressão. E desci e falei, Fernando, como que você não me levou no médico? Como que você não viu que eu estava depressiva? Ele respondeu, como? Eu não consigo nem curar a minha depressão, imagine dos outros. Quando ele, Kátia, quando ele usou essa palavra, você falou, pronto. O meu mundo acabou ali. Você falou, não é isso que eu quero. Todo o amor, tudo aquilo, todo aquele sentimento que eu tinha, eu digo que em segundos passou um filme na minha cabeça. Eu olhei e eu falei, como que pode o ser humano que uma mulher teve do lado dele nos melhores momentos, mas nos piores momentos. Principalmente, porque ter amigo, principalmente nos piores momentos. Um momento bom fácil. E eu agora estou enfrentando uma crise e ele não me ajudou. Agora, isso ao mesmo tempo te ajudou. Mas eu acho que mais do que isso demonstra o quanto que você é uma mulher extremamente forte. Eu te falei antes da gente começar a entrevista, eu não teria essa coragem que você tem. A gente sabe todo o poder da família Collor de hoje, a gente sabe das pessoas envolvidas nisso, que nem sempre se sentem tão à vontade e terem essas histórias reveladas, mas um outro caminho que você tem fora do livro, que é de concretizar alguns sonhos. Então, ser apresentadora, fazer um trabalho que você acredite, quer dizer, retomar a sua vida do jeito que você sabe que você merece, né? Com certeza. Eu antes, quando eu tinha 15, 16 anos, eu tinha 3 sonhos. Eu dizia que eu queria viajar. Guerra final, eu creio que eu serei vencedora. E de encontrar uma nova pessoa, de reconstruir um novo amor, de reconstruir a minha vida. Antes eu dizia que eu queria conhecer um príncipe. O Fernando foi o meu príncipe. Quando eu tinha 15 anos, ele disse, vou casar com você e você vai ser minha princesa. E eu disse, eu vou me casar com você e você vai ser meu príncipe. Eu agora não tenho mais esse sonho de casar com um príncipe. Eu até brinco, eu disse, prefiro que seja um sapo que você beija e que no final se transforme em príncipe. E eu creio que isso vai acontecer. Vamos torcer. Tenho certeza que vai. Para a gente encerrar, Rosane, queria saber o seguinte. Hoje a gente vê uma parte da população contra as atitudes da nossa presidente, também são contra o impeachment. O que difere um e outro? O que difere é que a presidente Dilma, ela tem um partido do seu lado. Na época do impeachment do Fernando, ele não tinha. O partido dele era um partido pequeno, PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Ele tinha pouquíssimos deputados, pouquíssimos senadores. E ele não fez aliança com o Congresso. Quer dizer, a Dilma faz uma aliança positiva. A presidente Dilma, ela tem uma aliança, ela tem um partido. Então, está aí a grande diferença. Para você governar um país feito o nosso, tem que ter um Congresso. Tem que ter, tem que ter aliados. Acontece o quê? O impeachment. Por isso que eu não creio que acontecerá. Eu também não creio, não. E nem acho que... Eu acho que a gente tem que ter maturidade.